A todos, em nome da ANFOP, Regional Norte ANFOP e Pará, estamos iniciando o nosso encontro regional Pará, da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, e é uma honra imensurável poder estar neste momento, que é um momento histórico para a nossa entidade. Sobre o nosso evento, muitos de nós falaremos ainda, e tem prazer imenso de ter conosco a professora Lucília, que está presente aqui na abertura deste evento, a professora Helena Freitas também, que igualmente serão as conferencistas neste registrando também. O coordenador do Estado do Pará, professor Emmanuel, também participa deste momento ímpar, e a professora Cássia Ranck, né? Que faz parte também da coordenação. Nós estamos realizando este evento, cujo tema será falado várias vezes, e eu vou economizar neste momento, na perspectiva do 20º Nacional da ANFOP. ANFOP, uma entidade nacional que se constrói desde o início da década de 80, uma entidade acadêmica de luta pela redemocratização do país, articulando-se a questão da Carta Constitucional, a LDB, os Planos Nacionais de Educação. A ANFOP se faz presente em todo o país, em especial aqui na Regional Norte, se consolidando pelo início dos anos 90 e se fazendo hoje, no meio de tantas lutas, presente, articulada, nesse difícil momento em que se encontra a sociedade brasileira. Ontem, na reunião de acertos finais, nós fizemos um acordo. Nosso evento com uma homenagem, uma celebração, uma saudação, um reconhecimento e um registro triste aos mais de 150 mil mortos pelo Covid-19. E conversávamos ontem, em termos da nossa regional, que hoje os novos heróis deste Covid são os professores. Então, os professores do nosso país, em muitos lugares, trabalhos, estão se contaminando e morrendo. Então, o nosso acordo ontem foi que fizéssemos, de início, não uma fala, mas em homenagem a todos os trabalhadores da educação forçados a retornar ao trabalho sem a mínima condição de saúde e que estão morrendo. 1 minuto de silêncio, por favor. Agradecida por esse momento simbólico em homenagem aos nossos mortos, e gostaria de focar também o professor Emmanuel neste momento. E para compor a mesa do nosso evento, nós já temos aqui presente a professora Lucília Lino, presidente da ANFOP. Nós queremos também chamar a professora Alessandra, que é de Roraima, a professora Quitéria, do Amazonas, a professora Cássia, do Amapá, eu estou aqui um pouquinho atrapalhada com os nomes, vamos ver, professora Quitéria, professora Cássia, professor Emmanuel, professora Alessandra, somos nós. E para início deste trabalho,
estamos pedindo a mensagem de cada um deles na abertura deste evento, registrando a presença do seu Estado e os nossos motivos para continuar construindo a ANFOP. O professor Emânio, que é o presidente do Pará e também está na coordenação deste trabalho. Professor Emânio Cunha. Bom dia a todos e a todas, os participantes do Encontro Norte, da ANFOP, do Encontro Estadual da ANFOP no Pará. Eu queria saudar todos os presentes, em nome da professora Ana Rosa, nossa companheira de lutas aqui no Pará, registrando a presença da nossa presidente, professora Lucília, e as demais companheiras que estão, nesse momento, desenvolvendo a atividade desse nosso encontro. Eu queria registrar a minha satisfação de participar desse encontro integrado, né, representando todos os profissionais da educação que são associados à ANFOP no estado do Pará. Né, e também com tristeza, como a Rosa já mencionou, que registramos esse momento histórico para todos nós da ANFOP no Pará. Momento de alegria, por poder estar conversando e do Brasil, que estão envolvidos por este maravilhoso mundo das comunicações e esse maravilhoso mundo digital que nos permite essa aproximação neste nosso momento atual, nesse nosso contexto atual. Né? E de tristeza, como já mencionou a Rosa, em virtude do momento pelo qual estamos vivenciando desde março deste ano. Nós estamos lutando contra um inimigo invisível, que traiçoeiramente vem ceifando vida de parentes, de nossos amigos, de nossos companheiros. Né? Não só no Brasil, no Pará, no Amazonas, no Amapá, em Roraima, no Rio de Janeiro e São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo todo, mas em especial para nós, aqui da região norte, para nós do Brasil. Com certeza, esse ano de 2020 ficará marcado na história de nossas vidas. Né? O ano que não aconteceu, ou que aconteceu de uma forma totalmente diferente do que nós, em 31 de dezembro de 2019, imaginávamos. Né? Por isso, a nossa satisfação de estarmos ainda em meio a todo esse caos instalado, com possibilidade de divulgar a mensagem da ANFOP na luta por uma formação digna e com qualidade profissional da educação em todo o Brasil. No estado do Pará, juntamente com os demais companheiros, nós temos há mais de 15 anos envolvido essa bandeira de luta da ANFOP, tentando contribuir para que a educação e a formação dos seus profissionais da educação possibilite novos cenários para os estudantes e para toda a sociedade paraense. Nós temos certeza que nós estamos no caminho certo em acompanhar as lutas desenvolvidas no âmbito nacional pela ANFOP. E assim continuaremos enquanto tivermos força para lutar contra os inimigos, mas principalmente contra os inimigos visíveis, né, que se instalaram no poder no país, infelizmente, contando com mais de 57% da população. Eu conclamo a todos os associados da ANFOP no estado do Pará a se envolverem nessa luta e buscarem a disseminação dos objetivos da nossa associação, até para podermos aumentar o número de filiados no estado, para que outras vozes se levantem para trabalhar em luta da educação nacional, em luta da educação paraense. Muito obrigado a todos. Obrigada, professor Emânio. Eu passo a palavra à professora Kátia Hack, que também faz parte da coordenação regional norte da ANFOP, e é também do Amapá. Vamos lá, professora. Obrigada, professora. Então, eu conheci a ANFOP muito recentemente, né? Em 2014, enquanto estudante de pós-graduação na Bahia, na Universidade Federal da Bahia. Então, me associei à ANFOP enquanto estudante de pós-graduação, sendo orientada pela professora Celita Farel, né, e com as colegas da professora Kátia Oliver de Sá, a professora Raquel Rodrigues, lá em Salvador. Bom, e aí em 2018 eu volto para o Amapá, na Universidade do Amapá, instituição em que eu trabalho desde 2009, e desde aí, então, eu tenho feito a divulgação da ANFOP, né, aqui no âmbito estadual,
no sentido da gente conseguir, então, fortalecer a instituição e assumir esses espaços de resistência, né, que a ANFOP sempre se posiciona pela defesa, né, da profissionalização em educação e da educação pública. Então, nós temos feito esse trabalho de formiguinha, né, aqui no Amapá. Quiçá, daqui a algum tempo, a gente possa ter uma sessão da ANFOP no Amapá, não apenas associados, né, de forma individual. Mas, enfim, e aí, quando de volta para o Amapá, eu também assumo, né, a vice-coordenação para a região norte da ANFOP, nessa parceria com a professora Ana Rosa, e aí, nesses últimos tempos, nós temos desenvolvido também esse trabalho junto com a ANFOP Pará, né, junto com o professor Emmanuel, e a gente tem fortalecido, então, essas relações e tem desenvolvido esse trabalho extremamente salutar. Então, nesse sentido, nós estamos hoje aqui na abertura do encontro regional da ANFOP Norte, ou encontro da Regional Norte da ANFOP, juntamente com a estadual para discutirmos, né, esses elementos tão pungentes na formação de professores e, mais adiante, realizarmos a plenária em torno do documento gerador da ANFOP, que acontecerá em fevereiro do ano que vem. Então, só convidando todo mundo a acompanhar as nossas programações, né, os nossos eventos, enfim, e desejar um bom evento para todos nós nesse espaço virtual, né? Obrigada. Okay. Obrigada, professora Cássia, nossa parceira aí. Professora Quitéria, por onde a senhora está? Quitéria? Moça. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Estou aqui no Amazonas, Manaus, Amazonas, Brasil. Então, gente, é uma alegria muito grande, né, fazer parte desta equipe maravilhosa da ANFOP, pessoas guerreiras, né, pontuam os momentos históricos importantes no campo da educação, travam lutas importantes, né, esperançar. Então, aqui, neste encontro, né, da Regional Norte, nós temos, assim, um imenso prazer, né, em estar aqui ouvindo as vozes que nos fazem refletir um pouco mais e nos fazem atuar um pouco mais, né? Então, vamos ter aí a presença da professora Lucília e da professora Helena, que vão enriquecer muito mais as nossas possibilidades, né, de reflexões e pensarmos em organizações de lutas contínuas, né? Então, nós estamos mas, felizmente, temos aí grandes oportunidades de estarmos em processos de organizações, né, político-pedagógicas que nos dão abertura de caminhos para presenças mais ativas diante dos desmontes educacionais em que estamos vivendo, né? Então, a ANFOP é luta, é resistência, é esperança, é valorização para a educação, e é mais do que nunca, né, uma entidade que cansa, mas não desiste. Pode até cansar, mas desistir jamais, né? Então, estamos aqui, jamais, para digamos assim, e localizar a região norte como expressiva nesse momento, né, de retomada de luta, né, retomada no sentido, né, deste momento histórico, e, ao mesmo tempo, fortalecer nossas esperanças, nossas forças e nossas garras, digamos assim, para enfrentar tantos desafios. Tenhamos uma manhã extremamente produtiva, interativa e maravilhosa. Muito bem, professora Quitéria. A ANFOP sempre, né? Sempre presente nas lutas.
Alessandra Peternella, que tem a nossa mais jovem associada à Anfop do Norte, seguida da EGLE do Amazonas, né? Vamos lá, Alessandra. Então, bom dia a todos os participantes e ouvintes aqui no nosso evento, né? A coordenadora nacional, a professora Luciana, a professora Ana Rosa. Eu sou a Alessandra Peternella, professora do curso de Pedagogia aqui da Universidade Federal de Roraima e representante da Anfop aqui no estado, né? Eu conheci a Anfop em 2005, quando nós nos posicionamos aqui sobre o 2005, né, deste mesmo ano, que estava sendo tramitado e divulgado pelo Conselho Nacional de Educação, então era um parecer que modificava, né, na sua essência a proposta da Anfop, então nós participamos de um abaixo-assinado que foi feito naquela ocasião. Aí depois, no meu mestrado, que eu desenvolvi em 2009, 2010, eu fiz uma da proposta de diretrizes da Anfop e aquela que foi promulgada pelo CNE em 2006, né? Então, eu fiz um estudo e desenvolvi aí toda essa análise do histórico das propostas da Anfop para o curso de Pedagogia e como que isso se materializou dentro nas diretrizes de 2006, e desde então tenho acompanhado esse trabalho, né, da Anfop. E no ano passado, no encontro, né, que teve em Salvador, na Bahia, nos encontramos, conheci a professora Ana Rosa, né, tivemos lá uma reunião, então passamos a nos envolver aí no movimento das atividades da Anfop sob a coordenação da professora Ana Rosa. E aí agora na organização do evento, conhecendo os demais integrantes. Então, eu com a nossa participação nesse evento, temos buscado aqui mobilizar os profissionais da educação na região norte para associarem-se, assim fortalecer a luta da Anfop no estado e no norte do país, principalmente nesse momento de tantos retrocessos em todos os aspectos, o que exige de nós unidade e objetivos comuns em nossas pautas de luta para o enfrentamento das ofensivas e dos ataques do capital e do Estado neoliberal e de ultradireita contra a educação e contra a ciência. Então, é mais do que importante, né, que nós estejamos unidos, em unidade, fortalecidos, e esse evento, né, como a professora Ana Rosa e os demais companheiros e companheiras anfopianos já destacaram, é um momento histórico, ímpar, né, que nos envolve e nos chama para a luta. Então, é uma grande satisfação estar com todos vocês e desejo também, como já foi um evento produtivo, e estamos juntos e Anfop presente sempre. Um abraço a todos e desejo aí um excelente evento. Obrigada. Muito obrigada, professora Alessandra. A senhora é forte na luta também, né? Junto com esse povo que tem a força. Nós temos a honra de ter essa mesa de abertura, a presidenta da Anfop, a professora Lucília, e, embora ela faça a palestra dela depois, estamos passando a fala para que ela possa deixar a sua mensagem de abertura também. Muito obrigada, Ana Rosa. Eu quero, primeiramente, parabenizar todos que estão nos ouvindo, saudar essa população guerreira aí, que são os professores da região norte, agradecer muito a colaboração da equipe organizadora, das professoras Ana Rosa e Emanuel pelo Pará, Cássia pelo Amapá, professora Eglei, professora Maria Quitéria pelo Amazonas, professora Alessandra Peternella por Roraima, e esse grupo aí conduziu, organizou e mobilizou para que a gente estivesse reunido hoje, ainda que de forma virtual. Então, como eu postei aí no YouTube, venham se unir a gente na Anfop. A luta pela formação e pela valorização do profissional da educação é uma luta de cada um de nós, estudantes dos cursos de licenciatura, educadores em formação. E o norte, como eu tinha brincado antes com as companheiras aí, o norte tem que dar o norte.
tem que ajudar, nos orientar nessa luta difícil, mas é uma luta por uma causa que nós defendemos há mais de 40 anos, uma entidade, que é a formação associada à valorização dos profissionais da educação. Parabéns à região norte, parabéns ao Pará, que está, e o Amazonas, que estão sediando aí esse evento para os outros estados do norte, e vamos ter uma noite boa aí, tá? Sejam bem-vindos. Muitíssimo obrigada, professora Lucília. Este nosso evento, realmente, ele é histórico e nacional, porque nós do Norte temos tido imensas dificuldades para reunirmos, considerando a nossa questão de distância física, a questão geográfica. Então, as nossas reuniões se fazem muito mais nos seminários e nos encontros nacionais. A gente aproveita que estamos com representação e reunimos. E isso, para nós, acredito que tudo tem o bom e o mal, né? E acredito que, para nós do Norte, este momento ele está sendo favorável neste sentido. Porque, assim, mesmo que virtualmente, nós vamos poder fortalecer e o nosso. E, assim, gostaria de dizer por que só citar o Pará neste momento. Porque o encontro do Pará e não dos demais estados é uma questão estatutária. Nós só podemos fazer uma organização anfopiana, efetivamente, oficialmente, com pelo menos 10 sócios kits, 10 sócios. Né? Os outros estados ainda não chegaram, mas vão chegar durante o próximo biênio, com certeza, a termos os nossos núcleos anfopianos por todos os cantinhos deste norte. No momento, só o Pará, com o nosso querido professor Emmanuel, o baluarte também. Eu gostaria de saber se o professor Emmanuel, dentro do contexto Pará, algo a dizer, já que ele também cede este evento. Não, Rosa. Professor Emmanuel, alguma coisa ainda? Não, podemos dar prosseguimento ao evento. Podemos. Então, olha, muito obrigada a cada um de vocês. Obrigada à professora Eglê, que entrou por último e trouxe todo esse material tecnológico e dá ajuda a quem não sabe, né? Um esforço imenso que também começou a fazer os nossos primeiros materiais de divulgação, né, Cássia? E obrigada a cada um de nós. O professor Emmanuel, que também pontuou as nossas reuniões, chamou pelo link. Aliás, todo mundo pôde. Isto é fato. Obrigada de coração. Professora Eglê, leve o nosso abraço à turma que está escondida por trás da câmera, tá, professora Eglê? É o Erickson e o Alessandro. Bom, então, neste momento, com esses agradecimentos todos e os votos de um grande trabalho, um efetivo trabalho, vamos passar à nossa primeira mesa. Obrigada a todos. Já? Podemos dar continuação? Professora Lucília, iniciar a nossa mesa. O título do nosso evento hoje, muito importante, Encontro Regional da Anfop Norte e Encontro da Anfop no Pará, Políticas de Formação e Valorização dos Profissionais de Educação. Lutas, resistências e contribuições do norte do Brasil. Olha quanta responsabilidade neste longo tema, né? Contribuições do norte do Brasil. Então, para que façamos esse trabalho desta contribuição mais efetiva, vamos começar com a nossa presidenta da Anfop, né? Fazendo a sua fala. A fala da professora Lucília, neste contexto, ela é uma fala de fundo, ela é uma fala que resgata a Anfop enquanto entidade nacional, enquanto entidade de luta. A professora Lucília, sem maiores comentários, porque pela fala dela a gente já vai saber de quem se trata, é a presidenta da Anfop. Ela é antiga no movimento, ligada às faculdades, como a UERJ e outras mais, e eu não vou entrar em muitos detalhes, só dizer que, com vocês,
a nossa presidenta, Lucília Lima, dará este recado dessa grande mulher e lutadora. Obrigada, professora Lucília, por estar conosco neste momento histórico e inicial do nosso primeiro evento dentro deste contexto. Aliás, professora, registrando que isso também abrem hoje os eventos, não é isso? E o Norte, por uma questão de horário e por estar no Norte, foi o primeiro a começar. Vamos lá, professora, obrigada. Bom trabalho. Professora Lucília, ligue seu microfone, por favor. Desculpem, bom dia, esqueci de ligar o microfone, essas questões aí agora do mundo virtual. Eu quero dar bom dia, dizer que o Norte está abrindo efetivamente, é o primeiro regional que está fazendo a sua live de abertura, dando o norte e orientando a luta, aí, como eu tinha falado. Nós estamos num processo de organização do 20º ENANFOP, o 20º Encontro Nacional da ANFOP, Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação, que ocorrerá em fevereiro, de 1 a 10 de fevereiro do ano que vem. E ele é precedido por encontros regionais. Então, temos esse processo no dia 28 de setembro, com uma live em que todos os ordenadores regionais estiveram presentes, a professora Ana Rosa representando a região, em que nós startamos esse processo das regionais. Depois, no dia 5 de outubro, nós fizemos uma outra live apresentando o nosso documento geral, que a professora sobre ele, e agora, a partir dessa semana, nós estamos realizando esses encontros regionais, que dentro deles tem os encontros estaduais. O Norte é o primeiro, que está ocorrendo agora de manhã. À tarde, nós teremos às 15 horas o encontro regional, abertura, live de encontro regional Sudeste e do encontro regional Sul. Não vai dar para assistir as duas, eu vou estar no do Sudeste, porque eu sou do Sudeste, mas eles vão estar gravados para depois. Eu convido todos também para assistirem o canal nacional da ANFOP, que essas lives regionais depois vão ficar também no canal nacional para serem assistidas posteriormente por quem não pôde inicialmente aí no momento síncrono, né? Então, como eu falei, eu sou do Sudeste, eu sou professora atualmente da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Anteriormente, eu era professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e sou professora há 42 anos, 19 anos, 20 anos desses na educação básica, nas séries iniciais do ensino fundamental. Então, em 1996, somando forças aí nessa luta coletiva. E a temática aí da minha apresentação seria o histórico da peculiar, diferente das demais entidades nacionais, porque ela começa como um movimento, ela não surge como uma entidade, ela surge como um movimento lá na virada dos anos 70 para 80, ainda no período ditatorial, em que os professores brasileiros começaram a se organizar para discutir a formação. A gente lembra que o modelo das licenciaturas ainda 3+1, que o curso de pedagogia não formava professores, a não ser para o curso normal. O curso da formação de professores da educação, das séries iniciais de educação básica, como nós chamamos hoje, era feita ainda no nível médio. Então, esse movimento de professores ele começa a se articular na primeira Conferência Brasileira de Educação, e lá surge a ideia de se formar uma comissão que discutiria essa reformulação. Essa comissão nacional ela está dentro de 1983, e aí é 1983 que nós marcamos como a origem da ANFOP, a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação
independente do MEC, e ela passa a fazer discussões também em regionais e nacionais. Então, em 1900, primeiro encontro nacional, que a gente atribui ao primeiro encontro nacional da Anfop, que foi o primeiro. Desde então, marca a organização desse movimento. Ao longo dos anos 80, esse movimento cresce. Decisão, em 1990, no 5º Encontro Nacional, de criação de uma entidade, para dar maior organicidade, força a essa luta pela formação e pela valorização dos profissionais da educação. Eu estou reforçando que não é somente dos professores, mas daqueles profissionais da educação que atuam na escola, que atuam nas entidades, atuam nos movimentos sociais, e que muitos são profissionais também não docentes, mas que exige uma formação, e a Anfop se debruça discussão, intervenção nas políticas públicas. Então, em 90, nós criamos a entidade, nosso primeiro professor Luiz Carlos de Freitas, que à época era o presidente da CONASF. Tivemos, ao longo desses 30 anos como entidade, né, diversos presidentes. Vamos ter a alegria e o prazer de, daqui a pouco, ouvir a professora Helena de Freitas, que é uma militante histórica e que foi presidente da entidade em diversos. Nós atuamos como entidade diretamente na proposição, no Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, de construção de uma proposta de LDB, que a gente chamou da proposta da sociedade brasileira, que, infelizmente, o Congresso, pelas manobras parlamentares que nós sabemos que existe, a LDB que foi aprovada não foi aquela que a sociedade brasileira, organizada em entidades nacionais, em sindicatos, em representações de professores, em diversos movimentos sociais, desejava. Mas tivemos a LDB aprovada em 96. Depois, a Anfop se engajou na luta pela Constituição Nacional de Educação, o de 2000, 2020, que acabou sendo 2000. A nossa proposta de Plano Nacional de Educação não foi aprovada, mas, em 2014, nós tivemos a aprovação de um Plano Nacional de Educação que contemplava, em parte, os anseios do professorado brasileiro, com metas sobre formação de professores, de elevação, com metas sobre financiamento, sobre a gestão. Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, e com metas viáveis e execuíveis se houvesse um compromisso do governo com esse plano. Infelizmente, o aprovado em 2014, mas em 2016 nós vivemos uma ruptura política no país, um golpe que provocou o impeachment da presidenta Dilma, e desde então temos sofrido diversos ataques. Quero destacar, porque tem a ver com o Plano Nacional de Educação, foi a Emenda Constitucional 95, que é aquela que limita os gastos do Estado, principalmente nas áreas sociais. A gente tem muito agora do teto de gastos, e a gente não vê nenhuma redução de gastos ou de custos digamos, no legislativo, no judiciário, e em outras que o governo poderia economizar se assim quisesse. Mas a gente tem visto o corte de investimentos, porque não são gastos, na saúde e na educação, principalmente, e também na previdência, e os vários ataques que nós temos sofrido, que a classe trabalhadora tem sofrido, e nós, professores, integramos essa classe trabalhadora. Nós ganhamos o pão com o suor do nosso rosto, mesmo quando estamos aqui atrás de um computador, hoje, no momento da pandemia, vivendo essa realidade, tanto na educação básica quanto no ensino superior. Então, esses ataques, essa luta da Anfop pelas políticas públicas, eu quero destacar como norte nosso, né, a base comum, a nossa base comum nacional, cunhada, apontada lá desde 1993,
1983, ela não é em nada similar ou se assemelha à BN, Base Nacional Comum. A Base Comum Nacional é um conjunto de princípios que a ANFOP vem construindo junto com o movimento de educadores desde lá dos anos 80 para dar uma identidade ao profissional da educação pela sua formação. E no que consiste essa Base Comum Nacional? Então, essa Base Comum Nacional, que ela não é um currículo mínimo, como é a BNCC, um elenco de disciplinas, mas ela é uma concepção básica de formação do educador e a definição de um corpo de conhecimento fundamental. Isso está lá no nosso primeiro Encontro Nacional de 1983 e é o que nos norteia. E o que ela traz? Base traz a sólida formação teórica, o que os cursos de formação de educadores em todo o país, em nível superior, devem ter. A sólida formação teórica, o trabalho ativo, a articulação teoria-prática, a formação continuada, articulada à formação inicial, como projeto institucional dos cursos, educador com a formação. Então, todos esses princípios, e a Helena vai falar deles, mas porque eles estão no nosso documento gerador, e isso é uma metodologia que a ANFOP faz, nós sempre construímos um documento de forma coletiva que norteia para o biênio. Então, esse ano, nós iríamos fazer o nosso encontro nacional em julho, ele já estava convocado, organizado, mas veio a pandemia. Nós tivemos que suspender esse evento presencial, adiá-lo. Para isso, nós convocamos assembleias gerais de modo virtual, inclusive para prorrogar, porque nesses encontros nós fazíamos a eleição da diretoria executiva, do Conselho Fiscal, e homologávamos as coordenações regionais e estaduais. E aí não tinha condição de fazer isso até o 10 de agosto, que seria o término do mandato da atual diretoria. E então, numa Assembleia Geral extraordinária, muito concorrida virtualmente, nós prorrogamos esse mandato por 6 meses, e aí ele se encerra em 10 de fevereiro, para que tivéssemos tempo de organizar esses eventos. E aí a pandemia, que nos trouxe tanta tristeza e perdas, ela propiciou que esses encontros fossem virtuais. Então, ela obrigou, né, a serem virtuais, mas eles têm um aspecto positivo, esses encontros virtuais, porque eles têm ampliado bastante a participação na medida em que os associados e os simpatizantes também, que pretendem se associar, possam participar dos encontros sem sair da sua residência, sem ter risco de contaminação. Então, nós estamos organizando agora, realizando, né, em outubro e novembro, esses encontros regionais, com etapas e para discutir, inclusive, esse documento, que será aprimorado e finalizado em fevereiro no nosso encontro nacional. Essa é a dinâmica da ANFOP. E a ANFOP ela tem sido muito coerente na sua trajetória, nesses 40 anos de movimento e nos 30 anos de entidade, construindo uma bandeira de luta que incorpora os princípios da base comum, sem abrir mão dos princípios da nossa base comum nacional, sobre a luta por melhores condições de trabalho, de carreira, que estavam contemplados também no Plano Nacional de Educação 2014-2024, que eu falei. Antes de finalizar minha fala, eu tenho mais, eu acho que na minha conta, mais 15 minutos, falar da importância da formação e de uma defesa que nós fazemos da Resolução 02 de 2015. Princípios da Base Comum Nacional, que eu mencionei, da sólida formação teórica,
da abordagem interdisciplinar, da articulação teoria-prática, do compromisso social político do educador, da formação continuada, associada à formação inicial, constante dos cursos, ela foi contemplada na Resolução 02 de 2015, que foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação após um amplo debate com a sociedade educacional brasileira, com a comunidade acadêmica, com as universidades, com debates de resolução. O professor Luiz Fernando de Dourado é um anfopiano desde o tempo de estudante, ele foi anfopiano, ator aí que começou como estudante, vários começaram como estudante, aí chamando os estudantes que estão nos assistindo para virem diretores hoje, que se filiaram ao FAP quando eram estudantes. Estou falando do professor Luiz Dourado, que ele era ainda estudante de pedagogia da Federal de Goiás, quando foi militante e associado da ANFOP, continua até hoje, e ele levou para o Conselho Nacional de Educação os princípios da Base Comum Nacional. Então, essa luta de mais de construção dessa base comum que deveria. E aí todas as universidades do país e todos os cursos de licenciatura, entre num aplicativo, para ir lá prestar um serviço por algumas horas, substituindo um outro professor. Então, todo esse desmonte, esse ataque de valorização, porque não há uma efetiva valorização. E a valorização ela deve acompanhar os processos de formação também. Então, essa luta é contínua. Então, a minha formação é essencial na minha profissionalização. Mas se eu vou trabalhar numa rede, ou mesmo que não me dá condições concretas de trabalho, em que eu não tenho uma carreira definida, em que eu não tenho a garantia da minha empregabilidade, da manutenção dos meus direitos trabalhistas no emprego, essa qualidade do ensino ela fica prejudicada. Articuladamente com as demais entidades, inclusive com as entidades sindicais, nessa luta pela valorização. E a Resolução 02 de 2015 ela contemplou, na sua da resolução e do parecer, essa defesa intransigente da formação articulada à valorização. E também propondo a necessidade, para a gente superar essa fragmentação nas instituições formadoras, que as universidades tivessem um projeto institucional de formação, que englobasse os seus cursos de formação inicial, as licenciaturas, mas também contemplasse a formação continuada, tanto nos cursos de extensão, quanto nos cursos de especialização e nos cursos de pós-graduação, em stricto sensu. Então, a universidade deve ter um projeto de formação. Então, isso foi um avanço considerável na luta que nós travamos pela elevação da formação e pela elevação da qualidade, tanto da elevação do nível de formação, quanto a elevação da qualidade dessa formação. Também como efeito do golpe, nós tivemos ataques na composição, retrocessos na composição do Conselho Nacional de Educação. Um dos primeiros ataques à educação, eu falei da emenda constitucional 95, mas teve um que antecedeu, quando o presidente Temer ainda era interino, ainda era o vice-presidente, que ele revoga uma portaria que nacionais, 8 conselheiros que iam compor o Conselho Nacional de Educação, e que tinha, como era padrão, 8 membros, 4 da sociedade eram vinculados às entidades que defendiam a educação pública, e 4 indicados por entidades da educação privada, porque o Sistema Nacional de Educação contempla a educação pública e a educação privada. E o que Temer faz? Ele revogou essa portaria, mantendo os 4 nomes e retirando da portaria os 4 nomes que defendiam a educação pública. Entre eles,
o já citado professor Luiz Fernando de Dourado. Então, nós tivemos um desnivelamento do Conselho Nacional de Educação. A relação de forças fica desigual para a educação pública. E aí a gente tem, em que momento, um outro ataque na educação brasileira? A BNCC. Então, a gente sabe que a primeira educação infantil e do ensino fundamental, ela teve 3 versões. A última versão, totalmente nacionais do campo educacional. Pelo desmonte que ela significava, redução curricular que ela significava, e passando de uma falsa premissa, como se o problema da escola fosse falta de currículo. A escola tem currículo. O problema da escola é falta de investimento. O problema da escola é não valorizar o professor. O problema da escola é você não equipar bibliotecas com os equipamentos necessários para que os alunos elevem a sua formação. Então, mais fácil, mais barato, fazer uma BNCC. Uma série de conteúdos essenciais e que traz um retrocesso lá de 20, 30 anos, quando traz um norte e a teoria das competências, a pedagogia das competências, que é uma pedagogia já superada. Então, essa BNCC ela é aprovada no Conselho Nacional de Educação com 3 professoras ligadas à educação pública. Professora Márcia Ângela Aguiar, que já foi presidente da Anfop, professora Malvina Tutman, também uma anfopiana, e a professora Aurina Lacerda, do IF Baiano. No ano seguinte, mais um ataque ao Conselho Nacional de Educação. Mais uma portaria conduzindo membros afinados a interesse das instituições privadas. E aí, quando a BNCC do ensino médio é aprovada, em 2000, votos contrários, mas tem apenas uma abstenção. E agora, em 2019, ano passado, concluir esse processo de destruição e desmonte da educação brasileira, que é atacar a formação de professores. Então, o Conselho Nacional de Educação faz, mesmo sendo repudiado por pró-reitores de graduação, pelas entidades nacionais do campo acadêmico, entre elas a Anfop, pelos movimentos dos estudantes e dos trabalhadores, eles aprovam a Resolução 02 de 2019, que revoga a Resolução 02 de 2015, que estava sendo implantada nas universidades, em diversas universidades, desconsiderando a autonomia universitária, desconsiderando o trabalho dos professores que estavam lá reformulando seus cursos. Então, e isso é uma das nossas bandeiras e da resistência propositiva, a implantação da Resolução 02 de 2019 e a manutenção da Resolução 02. Ataque. A aprovação também pelo Conselho Nacional de Educação de uma resolução da formação. Então, a gente tem a BNCC da Educação Básica, a gente tem a BNC da Formação, que é a Base Comum Nacional, BNC, Base Nacional Comum da Formação Inicial, e agora a Base Formação Continuada. Todos ataques que reduzem e destroem e descaracterizam a formação de crianças, jovens, adultos e idosos, e agora a formação dos professores. Essas crianças, jovens, adultos e idosos que estão na educação básica em todo o país, nas redes públicas e privadas. E aí eu deixei de falar, e é importante que eu fale, ainda tenho 5 minutos, é até 11 horas, não é, Ana Rosa? Faz um sim. Então, esse ataque à formação com a BNCC, e aí a BNC da formação e da formação continuada consolidam esse ataque, ele tem um interesse. Porque a pressa em aprovar contra todos que se opunham
uma BNCC? Porque ela atende a interesses das fundações privadas interessadas em se apropriar dos recursos que tem no MEC e que tem no Fundeb para a formação de professores. Então, nós temos lá, até 2016, nós tínhamos no MEC a oferta de programas de formação, um grande de formação inicial, que é o Parfora, e o Norte foi o grande beneficiado desse programa, né? Com milhares e milhares de professores capacitados em nível superior pelas universidades públicas do Norte brasileiro. E, além do de formação inicial, que era o Parfora, programas em parceria, o MEC em parceria com as universidades públicas, ofertando formação continuada para os professores das redes públicas municipais, em todas as áreas do conhecimento, em todos os níveis e modalidades, inclusive para gestores, para secretários municipais de educação, como para a DIME, para a escola de gestores, para os gestores, para conselheiros municipais de educação, conselheiros escolares, e todos os professores em todas as áreas, da educação infantil, ensino médio, em todas as modalidades de pós-graduação. Esses programas, a partir de 2016, foram descontinuados, tornados sem valor, desmobilizados e acabaram. Né? Então, eles foram... Para quê? Qual é o objetivo? Entregar formação para as fundações privadas. Ayrton Senna, Banco Itaú, Fundação Lehman, Alfa e Beto, essas fundações privadas. E aí, um informe, né, foi amplamente noticiado, brasileiro, comprou as duas maiores editoras de livro didático durante o processo de aprovação da BNCC, visando o quê? A produção de material didático para ser vendido para as redes públicas. Então, é o dinheiro público desviado para instituições privadas. Então, esse é o interesse por trás da BNCC. Não é elevar a formação, porque ele está descaracterizando a formação e a rebaixando. Então, isso é fundamental que a gente saiba quais são os reais interesses. Infelizmente, duas entidades renomadas e fundamentais para a educação brasileira, que é o CONSED e a Undime, se engajaram nessa luta em defesa da BNCC. E agora sofreram um ataque quando, da última nomeação para a composição do Conselho Nacional de Educação, a Undime e o CONSED protestaram porque eles indicaram nomes, teve nomes representando as redes públicas municipais e estaduais, indicados por essas secretários de educação dos estados e secretários de educação dos municípios, e nenhum nome, o atual governo, o atual MEC, não nomeou nenhum redes públicas estaduais e municipais, mostrando que o seu compromisso não é com a educação pública, é com a educação privada. É com a venda, a entrega das instituições públicas para a gestão privada. E essa é também mais uma das bandeiras que a Anfop, o Fórum Nacional de Educação, que defendemos, o dinheiro público para as instituições públicas. O financiamento público, inclusive do Fundeb, nós tivemos uma grande conquista com permanente, com o Fundeb tornado constitucional, mas nós temos, a luta não encerrou, porque a gente tem que ver para onde vai esse recurso, para que esse recurso não seja por instituições privadas interessadas em gerir e informar professores para as redes públicas, das redes públicas. Então, a gente sabe que a luta é grande, nós estamos aqui, já finalizando, unidos para manter essa luta. Nós precisamos estar atentos e mobilizados. Os ataques, nós precisamos, e isso é necessária informação. No tempo em que a gente tem fake news,
num tempo em que se elegem representantes municipais à base de fake news, à base de mentiras, nós, uma entidade, temos que ter um compromisso de divulgar as informações para nos organizar para a luta. Então, eu convido a virem com a gente, compor junto com a ANFOP, acessarem o nosso site, nosso canal no YouTube, que eu vou colocar aí na página também, acessarem a nossa revista, lerem a ANFOP, tem uma revista, Formação em Movimento, que traz análises também sobre essa política e estudos de acadêmicos sobre a implementação da Resolução 02/2000, formulações nos cursos de pedagogia sobre a questão do trabalho docente e que traz a história da ANFOP também nesses 4 primeiros números, e nós temos que estar juntos aí para engrossar essa luta, em defesa da educação pública, em defesa da universidade pública, em defesa da formação dos profissionais de educação, em defesa da democracia e pela vida. Estamos juntos, ANFOP presente. Muito obrigado pela resposta que o Norte nos fez. Obrigada, professora Ana Rosa. Obrigada, professora Lucília. ANFOP presente, sempre ANFOP, né? Olha, brilhantes suas colocações, que o Norte foi brindado assim, com uma fala que caracteriza exatamente a história de luta anfopiana. A gente começa lá na redemocratização do país, se organiza. Hoje, pela sua fala, professora, podemos perceber que a ANFOP não deixa passar nada. Ela está dentro de uma perspectiva de luta compromissada, comprometida e que não foge aos nossos princípios, que com certeza serão falados em breve pela professora. Muitíssimo obrigada, professora Lucília. Acredito que este foi um momento de trabalhos rumo ao 20º Encontro Nacional da ANFOP. Obrigada a cada um dos colegas do Norte que participaram deste primeiro momento. E, assim, passamos a palavra para a professora Cássia Ranke para poder continuar a segunda parte histórica Helena de Freitas. Olá. Eu não estou me vendo, não sei o que aconteceu, mas, enfim, eu estou aqui. A cena para... Ok? Bom, tivemos, então, essa brilhante aula com a professora Lucília, né, sobre a histórica luta da ANFOP. Helena de Freitas, que vai nos brindar com uma palestra intitulada A Construção Coletiva do Documento Gerador como Referencial de Lutas. A professora Helena, ela é aposentada pela Unicamp, é ex-presidente da ANFOP e é atual membro do Conselho Fiscal nessa gestão de 2020. Então, eu já quero agradecer a presença da professora Helena, né, conosco, e já disponibilizar o seu tempo de 30 minutos para essa fala. Né? Eu fico até meio perdida aqui, entre tantas mulheres brilhantes, né, dessa luta histórica. Professora Helena, contigo. Obrigada. Bom dia, Bom dia, Ana Rosa, Emmanuel, Alena, Quitéria, todos os aqui presentes. Todo o debate que nós faremos até novembro, nesse processo de pandemia que, de certa maneira, com essas lives online, porque seria extremamente difícil, de qualquer maneira,
mesmo em situações normais, estarmos participando dos eventos em nível nacional, e todos associados. Eu acho que isso dá para nós também uma dimensão, né, de qual é a Lucília aí já falou brilhantemente nesse primeiro momento, né? E saudar, portanto, todos os companheiros, né, do Norte, de todos os estados. A gente sempre se lembra com muito carinho do Norte, porque me recordo ainda dos primeiros encontros, os colegas, as colegas do Amapá vinham do Amapá para São Paulo, para Brasília, ou para Belo Horizonte, de ônibus, né? Levavam um dia. Foi caudatária desse movimento também que se desenvolveu nos estados, em cada canto desde a década de 80, a partir de 76, 78, configuração bastante avançada, mesmo se compararmos com outros movimentos, né, que aparecem, que tem uma projeção muito grande. Porque nós temos essa história, não só de luta pela formação, mas o caráter da construiu ao longo de praticamente 10 anos, né, consolidou os princípios da Base Comum Nacional, que hoje nós temos, né, aí indicados, que estão no documento, consolidou em um amplo processo coletivo, discutido em cada canto desse país, onde haviam comissões organizadas e instituições, ampliando, inclusive, para muitas instituições, né, essa discussão. E essa forma de construir um documento com essa característica, ela não é fácil, porque ela supõe que peito aberto para construir essas possibilidades, né, em relação à formação, e sempre foi assim, e que vai se configurando, né, em cada momento. Ensinarem desde 80 de 83 até agora, né, 2020, nós vamos ver que vários deles estão presentes ao longo de todo esse tempo, outros foram para nós quais seriam as nossas posições em relação à defesa da educação pública, gratuita, referenciada nas necessidades formativas da classe trabalhadora, né? E principalmente agora, por exemplo, que nós temos que reafirmar outros pontos, né? Não basta mais dizer educação pública, gratuita, laica. Educação pública, gratuita, gerida com recursos públicos, porque hoje o público e o privado se confundem, né? Há processos de entrega de escolas para organizações sociais que dizem que estão por a educação e a escola. Então, esse conceito, né, com o neoliberalismo público, né, ele retira o estatal e mantido pelo Estado. Então, é importante que a gente vá reafirmando. Eu digo isso porque são essas circunstâncias em cada momento histórico que vão nos demandando também novas formulações, né? Um pouco a importância da discussão coletiva, né, que começa aqui na região norte, né, a professora Ana Rosa, a gente tem aí o calendário, a forma como vai se dar a discussão do documento, ela é muito diferente do que nós sempre fizemos online, e também pode atingir muito mais pessoas do que, né, nós atingíamos quando o documento final era aprovado na Assembleia Final, né, no Encontro Nacional. Uma outra questão que acho que é importante, que nessa produção coletiva do documento, nós
sempre trazemos para o debate as contribuições que foram reunidas no período, ou não, intencionalmente ou não, porque as pessoas também vão interferindo nos debates, né, trazendo a sua visão em relação à formação de professores, né? E aí, aqui, quando ela fala 2005, eu fico aqui pensando, Alessandra, você era estudante no período, que você é tão novinha, né, que 2005, ter passado pela discussão das diretrizes da pedagogia, já se vão 15 anos. Então, é isso que dá essa vida para a Anfop. É isso mesmo, que a gente às vezes nem sabe, né, que não estão mais diretamente envolvidas no movimento. A possibilidade que nós temos de incorporar essas contribuições é que dá vida ao documento que nós chamamos gerador, e que agora chama orientador, né, que é no sentido de orientar, né, e traçar um plano de lutas para os próximos 2 anos, para o biênio seguinte. É a intenção do documento nacional, né, do documento gerador que vai para os encontros agora regionais. A professora Lucília destacou. O nosso documento, que vocês já devem ter recebido também, ele tem basicamente os dois. O primeiro ponto, né, e toda a introdução dele, é a característica geral de todos os documentos, né? Ele traz portanto, não vou me referir a ele, traz como que foi no período, né, da Anfop, né, os movimentos nos quais a Anfop se envolveu, como é que, junto com professores, mas principalmente a realidade, né, pela qual nós passamos durante o período anterior, né, e fazemos essa caracterização dessas lutas e movimentos, né, que mobilizaram os associados e mobilizaram também as demais entidades, os movimentos sociais, enfim. No segundo ponto do nosso documento, nós trazemos ali sempre, né, feita uma análise da conjuntura atual, né? Mas essa análise da conjuntura, ela não toma só a realidade tal como nós a percebemos, das vezes, do momento atual. Procura trazer um panorama mais geral, em nível mundial. Quais são as necessidades que que o capitalismo vai colocando como demanda na organização da educação, na organização da escola e, portanto, na formação de... Né? São essas as circunstâncias, como é que o CNE e o Ministério da Educação estão atuando, como a professora Lucília aí bem colocou. Né? Ou seja, nós já vimos esse filme antes. 92, 94, antes da LDB, nós vamos nos deparar ali também com os parâmetros curriculares nacionais, né, que vieram na década de 90. Os parâmetros curriculares nacionais também demandaram, eram os parâmetros curriculares. Né? Junto com isso, foi ido para criar novos currículos na educação básica. Né? E o Conselho Nacional de Educação chamou para si a construção das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, né, que aconteceram naquele período. E também porque com a superior de educação e do curso normal superior. Né? Então, essa análise de conjuntura, ela traça um pouco esse panorama, que naquele momento também se... Né? Esse movimento aconteceu em vários países, em toda a América Latina, né? Que é dos primeiros governos neoliberais, né? que demarcaram aqui no nosso país, principalmente no pós-ditadura, depois de 85.
Então, nesse momento aqui, o que nós estamos identificando ali no documento que faz essa análise de conjuntura, né? Faz uma análise do caráter do governo, né? Do governo, e também aponta quais são esse avanço sobre a educação pública e sobre a formação e profissionalização do magistério, que vem em 3 direções, né? Um pouco complementando isso que a Lucília colocou. As propostas que visam promover a crítica dos estudantes, né? Para além desse conteúdo restrito, e restringir como nacional comum curricular e as diretrizes curriculares nacionais e BNC da formação, a formação é uma crença meritocrática no indivíduo como né? E isso tem a ver com uma certa padronização da educação básica. Por isso a BNCC, ela pretende, como a Lucília já colocou, né? Padronizar todo o ensino, né? Padronizar os conteúdos da escola, instaurar os processos avaliativos que já existem, né? O SAEB e os exames de avaliação. Com isso, você avalia todos os estudantes, a partir de 2021, inclusive, vai ser todos os estudantes, de todas as séries, de todas as disciplinas, de todos os anos e de todas as disciplinas, todos os anos. Né? Então, todo ano, todos passarão por avaliações. Com isso, você também vai identificando as escolas produtivas, né, o que alcançaram determinado nível no IDEB, e também avançando nos processos de privatização, né, e de entrega das escolas, ações sociais, como já acontece em vários estados. Né. Essa privatização da educação, como é apontado, também visa a destruição moral do magistério e da educação pública, de gestão pública. É isso, né, que a Lucília também coloca, que é entregando a escola pública a homens, e principalmente no campo da formação, a formação continuada, né, e restando, portanto, as universidades, e aí não são só as públicas, os cursos de formação em nível de mestrado, aperfeiçoamento, especialização, que não são reconhecidos pela CAPES, mestrados profissionais, mestrados acadêmicos e doutorados. Né? E não aquela formação continuada no âmbito do trabalho, que normalmente também as universidades desenvolviam em projetos com a escola pública. Né? E aí, junto com essa privatização e o caráter pragmático que ela tem, que estão nas diretrizes na Base Nacional Comum de Formação de 2019. Então, essa é a parte da análise de conjuntura, né, que faz, eu estou chamando a atenção nessa paridade. Depois, o documento entra na discussão, né, da Base Comum Nacional da UFOP, é um aprofundamento ali em relação a, né, detalhando e aprofundando uma concepção de percurso formativo que compõe a Base Comum Nacional da UFOP, né, no sentido de superar a visão de, né, um conjunto de disciplinas, mas também oferecer um referencial de formação, né, para a organização dos percursos formadantes, da forma de organização curricular. Né? Então, teórica, tanto no campo da educação e da pedagogia, como no campo dos conhecimentos específicos, né? A busca de unidade entre teoria e prática, buscando superar essa dicotomia, né, entre teoria e prática. Isso significa também que nós vamos encontrar na organização curricular para, por exemplo, incorporando, portanto, esses percursos já desenvolvidos por esses programas para todos. E também a questão do trabalho coletivo interdisciplinar, né, dos cursos
das instituições superiores, né, das instituições formadoras, o compromisso democrática, né, que avança bastante na Resolução 2 de 2015, quando traz para si, né, a discussão da gestão. Mas isso eu vou tratar daqui a pouco. O quarto ponto que nós tratamos, o quarto ponto no documento, nós vamos 2015, no sentido de uma defesa unitária da formação dos profissionais de educação. E ali abordamos um fato que nós vamos ter que nos debruçar daqui até, pelo menos até um encontro nacional, no sentido de vamos fazê-lo, né, de rever as diretrizes curriculares nacionais, não foram revogadas nem pela 2 de 2015, nem pela 2 de 2019, né, porque não cabe, mas que o Conselho Nacional de Educação, né, organizou uma comissão bicameral para tratar das diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, para revê-las. Né? Por quê? Porque a Resolução 2, dividindo a pedagogia, que antes formava, né, a criança e séries iniciais e anos iniciais, né, portanto, a formação da infância de 0 a 10, do rebaixamento, né, do que é a formação teórica necessária para atuar de 0 a 10 anos, para aqueles que se formam professores para atuar com a infância. Trazemos ali também algumas, o documento traz algumas discussões que são necessárias de serem feitas, inclusive para que se entende hoje no interior das faculdades de educação e nos cursos de pedagogia, a formação dos professores nos institutos federais, né, nos cursos que formam os profissionais de apoio escolar. Faz parte das diretrizes do curso de pedagogia. Né? Então, o documento ele toca nessas questões que nós vamos precisar examinar. Né? E, por último, né, o documento, como vocês devem ter lido, analisa o contexto da 2 de 2015, né, no contexto dessa, também trazendo a discussão da pedagogia, principalmente porque a 2 de 2015 ela faz dois movimentos bastante importantes para a ANFOP. Ela incorpora nos seus núcleos formadores os núcleos formadores colocados nas diretrizes de pedagogia de 2006. E o faz trazendo, portanto, para todos os professores, todos aqueles que se formam professores da educação básica, e não apenas para a pedagogia. Então, supera aquela visão de competência da 2 de 2002, né, que era uma concepção restrita. A 2 de 2015 também, ela na direção de trazer para o conjunto dos professores sobre gestão escolar, aqui compreendidos como estudos relativos não só à gestão, avaliação e a discussão também dos fundamentos da educação, né? Como é que nós entendemos os fundamentos da educação e da pedagogia. Então, esses dois movimentos eles são importantes para garantir o que nós temos chamado, historicamente, dessa formação unitária, né? Que entre a formação dos professores de 1º a 5º no curso de pedagogia, a formação de 6º a 9º ensino médio nos cursos de licenciatura. Nós também no interior da ANFOP temos que fazê-la, né? E olhando para as normas no documento nacional. Porque não se trata apenas de nós examinarmos o documento nacional, né, esse
que vem para aqueles que vão examinar o documento, de fazer adendos de palavras, de linhas, ou de alterações, né, ou de emendas. A ideia é nós examinarmos em seu todo, né, olhando para quais têm sido as formas que têm desenvolvido no seu interior, tanto na implementação das instituições que ainda não o fizeram, quais são as discussões que acontecem nos fóruns de licenciatura de cada instituição de educação superior, como é que as universidades estão em relação às diretrizes, né? Qual é a discussão central que acontece. Eu acho que esse é o objetivo também ao examinar, né, o documento gerador. Nesse sentido, eu acho que é importante nós destacarmos aqui, vai ter um tempo depois aqui na live para nós indicarmos alternativas de resistência, né, porque é isso que nós estamos chamando, Maluci, é realmente uma desobediência, né, uma subversão, se a gente pudesse assim dizer, né, nós devemos subverter a Resolução 2 de 2019 no sentido de não implementá-la, né, a Resolução 2 de 2015 com os necessários aprimoramentos, se faço necessário, tendo em vista uma nova conjuntura, né, uma nova histórica que nós estamos vivendo, e também é importante de nós frisarmos, né. Levanto, por exemplo, como é que nós vamos, agora, com a questão da pandemia, como é que nós vamos examinar o que está sendo colocado como um ensino híbrido, né, que é a combinação do ensino presencial com o ensino remoto. Qual é a defesa que nós vamos fazer em termos da formação de professores? Se nós vamos defender que tecnologias que aí estão postas, outras demandas, né, em relação, por exemplo, na educação básica, né? Como é que nós podemos definir essa questão em relação à valorização profissional das universidades? Último importante, da 2015, né, principalmente porque cada um de nós, nas nossas universidades, teremos que travar essa discussão, né, ela não será... E principalmente trazermos para a Anfop, né, um conjunto de companheiros, de colegas da universidade, que são coordenadores de curso, de pedagogia, de licenciatura, de fórum de licenciatura, incorporar as novas formas que as universidades vão encontrando, né, para trazer para a Anfop, né, ganhar-nos para essa luta. Pergunto, por exemplo, nós temos vários exemplos, né? Aqui no Pará, eu acho que nós temos Instituto de Ciências da Educação, não foi Faculdade de Educação. E ali estão qual é a configuração desse Instituto de Ciências da Educação? É um espaço articulador de toda a formação de professores na universidade, no campo da educação e das áreas específicas, da unidade entre teoria e prática, do trabalho, acontece esse trabalho interdisciplinar, né? A questão da gestão democrática, ao currículo e ao percurso formativo de todos que se formam professores, essa outra dimensão da educação, né? Considerando principalmente que a 2002, 300 horas, e agora teremos mais 400 horas, como foram incorporadas essas 400 junto do percurso formativo que daquelas instituições que... Então, são questões que estão aí, né? São questões que estão no cotidiano da vida de todos aqueles que estão nos cursos de pedagogia e licenciatura. É essa que nos defrontando, né? E penso que também nós temos nesse segundo momento aqui que a gente tem ainda esse tempo para discutir, né, as estratégias de ação, as formas de luta,
num ponto assim, crucial, numa encruzilhada, que nós temos que definir, né, um caminho próprio da ANFOP, em articulação com todas as entidades, Fórum Nacional Popular de Educação, e principalmente com o Fórum DIR, que é o Fórum, de traçar um caminho autônomo, independente do MEC e do Conselho Nacional de Educação, tal como fez quando foi destituído o Ministério da Educação da mesa condutora do encontro chamado Ação dos Recursos Humanos para a Educação, e ali instituímos a primeira, né, momento de discussão para demarcar que nós tínhamos uma outra concepção de educação, que não era de formação de recursos humanos para a educação. Essas concepções estão voltando, estão aí. A 2019 é o exemplo de toda essa formulação. As políticas neoliberais voltaram com tudo. A Lucília já colocou todo o panorama de 95, da reforma da Previdência, da reforma trabalhista, né, do que isso significa para os professores, do fim dos concursos públicos, e aí vem também toda a ataque ao funcionalismo público, e os professores serão os primeiros a serem atingidos. A ânsia do capital, ela é incontrolável. Vai ser controlável quando nós conseguimos derrubá-lo, né, e efetivamente construir um movimento antissistêmico. Então, no campo da educação é muito difícil, né, da gente fazer isso. Isso exige um amplo movimento social. Mas nós temos que construir esse caminho autônomo, né, junto com as instituições, pela instituição, né, de outras formas de formação de professores na universidade, de pensar o curso de pedagogia, né, porque sem um curso de pedagogia no campo, do estudo da educação e da pedagogia, nós não teremos licenciaturas fortes. Não tem como, porque as licenciaturas, elas também estão numa inter-relação bastante positiva, né, em relação que necessita também ser ampliado para toda a licenciatura. Então, é isso, acho que meu tempo já terminou aqui, né? Eu queria destacar isso, que nós precisamos mesmo traçar aqui, começar pelo menos algumas questões, né, para que nós consolidemos esse caminho, o movimento, né, da ANFOP, junto com outras entidades, e Fórum DIR, com as instituições, Fórum de Licenciatura, né, para construir aquilo que também que na CONAI nós já tínhamos anunciado, na CONAI 2010. Né? Um Fórum Nacional de Formação de Professores, e principalmente um fórum para discutirmos referenciais curriculares, não para uniformizá-los, né? Mas principalmente para serem, né, na organização das universidades, porque senão o que nós corremos o risco, né, também é de termos uma reformulação, mas que efetivamente, pelas condições todas, né, da universidade, de um futuro futurice, né, e da queda dos recursos públicos para a pública, nos vejamos na condição, né, de manter as mesmas disciplinas, ou juntar disciplinas. Né? Por exemplo, agora já estamos cortando departamentos. Em várias instituições só existe colegiado de curso. O que significa isso? Será que é um avanço ou será que é um corte nas bases científicas em cada campo? Né? Que papel cumpriam os departamentos? O colegiado de curso, ele é esse desafio? Então, são questões que dizem respeito à formação de professor. Paro por aqui e dizendo que toda a força à região norte, que nos deu o norte, que queira entender o Brasil, há quem questione se o norte é o norte, se o sul é o sul, mas, de toda maneira, eu quero deixar aqui meu grande abraço também aos companheiros todos do norte, principalmente do estado do Pará, com quem eu trabalhei no Fórum Estadual Permanente de Apoio à Formação Docente, que foram espaços e que nós temos que recuperá-los em algum momento, né, no sentido de serem aqueles que nos ajudam a construir uma política estadual da política nacional. Então, é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Helena.
Nós lhe agradecemos muitíssimo, né, por apresentar a estrutura e os elementos fundamentais do documento gerador. Nesse sentido, a gente também aponta a responsabilidade que nós temos, né, na discussão desse documento para ao 20º Encontro Nacional da Anfop. Só fazer uns pequenos avisos sobre o link para o né, nesse nosso evento de hoje, está no chat, e eu passando o QR Code, né? E pedir desculpas, consigo ligar o meu vídeo de volta, né? Então, vocês só me ouvem e não me veem, mas também isso não é uma perda muito grande. Bom, nós também temos indicação dos canais da Anfop Nacional, que a professora Lucília já colocou, né? Também indicação da revista e a abertura do dossiê, missão aos dossiês. Eu também quero fazer um convite para que todos, né, que estão nos assistindo possam se inscrever no canal do YouTube da Anfop Regional hoje, mas não deu tempo de fazer o aprendizado técnico para a transmissão, né, por ele. Então, qualquer contato também que queiram ter com a Anfop Norte, a gente disponibiliza um endereço eletrônico, que é anfopnorte2020@gmail.com. Bom, no chat eu consegui identificar bonitas palavras, né, de ânimo, parabenizar as falas que aconteceram, né, a conferência da professora Lucília, a palestra agora da professora Helena, e a contribuição que essas falas trazem para nós, inclusive como região norte, né, essas palavras são bastante também. Inclusive palavras parabenizando esse esforço da Anfop, esforço de mobilização da Anfop aqui na região norte. Eu vou colocar alguns estados, né, de pessoas que estão presentes aqui a gente tem do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, da Alagoas, aqui do Amapá, do Pará, do Amazonas, de Roraima, e desculpe outros consegui identificar por não conhecer as pessoas e não terem identificado as suas instituições ou região, né? Enfim, ninguém postou direta a professora Helena, mesmo porque também no começo a gente não tinha disponibilizado esse tempo para questões, né? Então, eu vou convidar, se quiser fazer algumas palavras de encerramento, né, ou da problematização que a senhora estava apontando antes na fala, enfim, poderia usar até 10 minutos se quisesse, né? E depois orientações, então, relacionadas à nossa plenária, tá bom? Tá certo. Então, o que eu penso que seria importante aqui, até eu tinha aqui uns pontos para a gente pensar, até eu penso assim, que quando a gente fala do documento, né, é importante que ele tenha essa conjunto de reflexões sobre o momento atual. Isso é fundamental. Mas, sobretudo, que a gente consiga ter como eu disse, né, que a gente consiga projetar o que significa esse momento da crise atual do capitalismo. A gente está diante dessa situação. Porque nossa situação particular no governo Bolsonaro, porque é o governo Bolsonaro, né? Essa mesma situação que os países estão vivendo, né,
nós estaríamos vivendo sem essa característica desse descaso, desse desprezo pela vida, em todos os sentidos, né? Tanto na pandemia, esse quadro trágico dos 150 mil mortes, quanto em todas as reformas, a forma dele tratar tudo isso, dos seus ministérios, né, dos seus ministros, enfim. É um absurdo, a gente não imaginou que nunca, jamais, que ia passar por isso. Então, tem essa característica. Mas tem particularidades desse movimento todo que elas vão conformando uma crise pela qual nós estaremos nos próximos anos muito mais aprofundada, né? Quem tem ouvido os estudiosos sobre isso, no caso, né, da formação e educação, também muitos, e o professor aprofundado bastante nessa discussão, nós sabemos o que está apontado para todo o campo da educação e da formação de professores, né? E, mais ainda, com toda essa destruição ambiental, né, como é que o capitalismo mesmo fica incapaz de resolver os problemas que ele mesmo cria. E isso vai apontando para desafios para nós, professores, porque nós estamos nesse campo. Nós temos que pensar não politicamente, nós temos que pensar politicamente e ter um dos pontos centrais da Anfop, que qualquer projeto de formação está vinculado à sociedade e de alteração das bases sociais dessa sociedade. E que nós estamos recebendo, os professores com as plataformas nesse período de pandemia, as organizações sociais, a Fundação Lehman e todos estão prontas para oferecer para as escolas suas plataformas, seus materiais prontos, e tirando, portanto, do professor essa autonomia em relação ao seu trabalho. Ele passa a ser um tutor da Base Nacional Comum Curricular. Quando você realiza esses grandes instrumentos, que além de se apropriar dos dados dos estudantes e professores, né, causa esse estrago e esse controle no campo da formação. Então, com tudo isso, como é que nós vamos formar nossos professores? O que está posto para nós? Tem o projeto dele, né? O capitalismo tem, ele quer formar os estudantes, e a BNCC vem para isso, não é para aumentar como se ensina, com as habilidades socioemocionais. Ele os estudantes à luz das suas necessidades. Só que quanto mais ele instrui, essa é uma questão que a Anfop sempre colocou, desde a final da década de 80, quanto mais ele instrui, menos ele pode explorar. Quanto mais ele necessita de uma mão de obra melhor para alguns campos, né, das grandes tecnologias, da robótica, da informática, enfim, menos eles podem explorar. Nós, os educadores. Entramos nós, né, que nos apropriamos das teorias que nos ajudam a entender essa realidade. É teoria, né? São as teorias que nos ajudam a entender essa realidade, para que, a partir disso, possamos formar nossos estudantes nas licenciaturas e nos cursos de pedagogia, né, que vão formar a infância e a saúde. E é nisso que nós podemos elevar não só o acesso ao conhecimento científico, uma formação do pensamento crítico, né, que permita aos estudantes entenderem que realidade é essa, né, e construírem um novo projeto, né, e lutar. Então, esse é o desafio. Então, ele está também, essa é a contradição, né, do capitalismo, está posta. E é aí que entramos nós, educadores, né? Mas aí vem aquela velha fórmula, mas os educadores também precisam ser educados. Eles educam, né? Mas eles precisam ser educados. Nós somos educados também a partir do exame dessas contradições. Então, examinar o que é que está posto hoje como necessidade é fácil. Isso não se dá no encontro só da Anfop, ele se dá de junção de muitas ideias, de muitas mãos, de muita reflexão, na reflexão juntas. Como é que nós temos, então, que organizar os cursos para combater isso? Como é que nós vamos formar os estudantes para boicotar lá na base, a Base Nacional,
a Base Nacional Comum Curricular, de trabalhar com as crianças e com os jovens, né, aqueles conhecimentos que nós consideramos que são necessários, ou seja, colocar dentro da BNCC, lá na ponta da escola. Né? Mas nós temos que elucidar isso, temos que também possibilitar que eles acessem essa possibilidade de crítica. Então, acho que são esses que a gente tem, estão sempre postas, e eu acho que uma das coisas boas da ANFOP é que a gente sempre conseguiu fazer isso. Então, o que a gente está adiante? Eu vou ler para vocês aqui uma coisa, só para a gente fechar aqui esse momento. O que a gente está diante de uma realidade? Veja lá, que a privatização do ensino em todos os níveis, né, que está posto. Nós temos até no próprio mecanismo que cria a possibilidade de recursos para creches com recursos do Fundeb, né, ação, vínculos com as instituições conveniadas, enfim. A ênfase em uma concepção, né, que vê a educação, a escola e o professor dentro de uma perspectiva ahistórica. A adoção de uma concepção pragmática de educador, que o vê como um prático, reduzindo o conceito de prática social ou de resolução de problemas concretos, para os quais deve se preparar o professor com consequente empobrecimento da formação teórica e política. Redução da autonomia didática dos professores das instituições, com repercussões também para o desenvolvimento dos estudantes. Maior controle do aparelho escolar e avaliação externa da escola e avaliação do desempenho do professor, sem garantir as condições materiais necessárias, salários condignos, mais verbas para a escola e aumento de salário aos resultados das avaliações, as quais se convertem em instrumentos de ação política do Estado ou da sociedade. Implantação de políticas educacionais sob o discurso da descentralização, que é o que o MEC quer fazer, jogar para os estados e municípios. E democratização podem levar ao descompromisso com a manutenção da escola e ao trabalho do professor. Tem alguma semelhança com o que nós estamos vivendo? Tem. Só que foi 92, quando ainda o neoliberalismo estava chegando ao nosso país, né, que naquele momento a ANFOP teve, ao conjunto de toda a década anterior, construiu essa perspectiva na análise, né, que viria a se materializar depois, em 96, com a LDB, 98, todo o programa, né, do governo. Então, é isso que eu acho que está colocado para nós nesse momento. Né? O que nós estamos vislumbrando? E aí é um trabalho de muitas mãos, muitas mentes, muitos corações, e todos nós nos envolvermos nisso como um grande compromisso que nós temos, né? Com a escola pública, com a educação da juventude e da infância do nosso país. Acho que venci meu tempo aí. Mas eu acho que a professora Lucília estava pensando também em dar uma palavra a isso, não sei. Então, tá, obrigada, professora Helena. Então, eu posso convidar a professora Lucília para fazer umas palavrinhas também. A professora Lucília está por aí? Sim. Então... Não, eu só quero reforçar a importância da participação de todos, a gente ampliar a nossa mobilização, os ataques, os montes que nós vivemos na educação brasileira hoje, e afetam não só a educação, mas afetam a nossa sociedade em geral, o trabalho, o emprego, a previdência, a saúde, a vida, e ameaça também. Precisamos estar organizados, e essa organização passa pela mobilização dentro de instituições e entidades. É importante que todo professor esteja afiliado e associado ao seu sindicato, como também é importante que o estudante esteja participando das entidades estudantis, como nós também estejamos juntos nas nossas entidades. Eu conclamo todos a se filiarem, quem não é filiado, se associar à ANFOP. Engrossar essa luta e essa resistência, participar da organização no Norte, como a Ana Rosa falou. Nós estamos vivendo um momento de estruturação, é uma estruturação constante. No Norte, agora, nós só temos organizado o Pará, com um número de filiais
importa em fazer uma coordenação estadual. Mas nós temos outros estados, Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, que é importante que se articulem. Essa articulação está se dando hoje, ela vai continuar aí, a Cássia disponibilizou o e-mail, esse é um e-mail de contato, mandarem para perguntar como se associa, eu já postei aí no canal do YouTube, do nosso site para isso, mas é importante que a gente se associe, sendo estudante, como estudante de educação básica, como professor de educação básica, sendo professor de educação do ensino superior, E para fortalecer a entidade é a luta. Nós estamos iniciando o processo eleitoral para a eleição da nova diretoria executiva, das vice-presidências regionais, das coordenações estaduais, do Conselho Fiscal, que vai ocorrer no final de novembro. E aqueles estados que tiverem um número mínimo de associados, que são 10, eles podem entrar nesse pleito eleitoral uma chapa estadual. Isso é importante para solidificar essa organização. Disso, a gente tem estados que têm poucos associados, mas que estão ali participando da luta e nessa rede de solidariedade aí na região. Então, é importante organizados que tenhamos acesso às informações. Aí eu disponibilizo também, já coloquei no YouTube, o link do nosso site para vocês façam um grupo de WhatsApp também com os associados e com os simpatizantes para poder divulgar mais rapidamente as informações e a gente se manter mobilizado, né? Eu quero deixar... A professora Maria Quitéria tinha falado no início de esperançar, né? Um conceito do Paulo Freire. Exercitemos a esperança, não ficando acomodados apenas esperando, mas nos atuando para a mudança desse quadro de retrocesso. História. Nós temos um papel importante agora nas eleições municipais. Nós em candidatos de partidos que são contra os trabalhadores, que são pela destruição da saúde, da previdência, dos direitos das populações, da saúde, à educação, ao trabalho, à habitação, com dignidade. Então, a gente precisa estar atento. O retrocesso ele começou a se viabilizar municipais de 2016. Então, a gente tem que agora dar mudar esse ritmo. Candidatos afinados com as lutas populares, tá? Com a democracia, com a defesa da educação, da saúde e da vida. A gente vai dar essa virada e conclamar todos para virem para a Anfop. Eu quero deixar essa palavra de esperança, uma canção que eu amo muito, que é do Gonzaguinha, que dizia que a vida devia ser bem melhor e será. E isso não impede que a gente afirme que ela é bonita. E que essa vida que será depende da nossa luta coletiva, superando apenas interesses individuais e apostando na coletividade, na transformação tão desigual que nós vivemos. Estamos juntos. Agradeço as palavras, professora Lucília. E, então, mais duas colegas identificaram seus estados no chat, Mato Grosso do Norte. Então, nós estivemos pela manhã em 11 estados que foram identificados das 5 regiões do Brasil, né? Para a gente finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, fazer algumas orientações para a plenária regional, né? No dia 21 de outubro, às 10 horas, a gente vai ter a plenária do Encontro Estadual do Pará e Regional Norte da Anfop, fazendo a discussão dos destaques ao documento gerador. Os associados, né, as associadas, já receberam em seu endereço eletrônico o documento gerador
da Anfop, Política de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação, Resistências Propositivas à BNC da Formação Inicial e Continuada, que aconteceu em fevereiro de 2021. E ainda hoje, todos esses associados têm um formulário para registrar os seus destaques ao documento, para posteriormente enviar o endereço eletrônico da Regional Norte, anfopnorte2020@gmail.com. Tem um prazo para isso, até o dia 17 de outubro, para que a comissão possa sistematizar todos esses destaques para serem apresentados na plenária regional. A plenária, por estatuto, ela é restrita aos associados, né? Então, os associados receberão um link para essa atividade do dia 21 provavelmente pelo endereço eletrônico, né? Pelo WhatsApp, enfim, a gente vai treinar certinho. Então, sobre a plenária final, eram esses informes que eu queria dar. Qualquer tipo de dúvida que vocês tenham, né, pode mandar e-mail para a Regional Norte, que a gente está verificando e respondendo, tá bom? Então, eu fiquei também incumbida de fechar essa manhã, né? E eu quero encerrar agradecendo, né, encerrar essa primeira fase do nosso estadual do Pará, desculpe, agradecendo a participação e a presença, né, que estão e também as que estiveram e aqui estarão, né, conosco nessa sala de transmissão, do YouTube, da TV Lepete, que foi a transmissora, né, do nosso evento, a Alexandre e o Erison no trabalho técnico da transmissão, a professora Eglê da Universidade do Estado do Amazonas pela disponibilização desse canal, né, da TV Lepete para essa transmissão, agradecendo imensamente a professora Lucília e a professora Helena por se disponibilizarem a vir para o Norte, né, e proferir essas palavras na conferência, que ajudam bastante a gente conhecer, né, todo o processo histórico da Anfop, a questão do próprio documento gerador, enfim, das bandeiras de lutas da Anfop, e agradecendo também o trabalho da nossa comissão organizadora, na pessoa da professora Ana Rosa e do professor Emmanuel, agradecendo todas as pessoas da nossa região norte, querida região norte, enfim, às 12 horas, que agora, né, eu convido todas as pessoas a se inscreverem no nosso canal do YouTube da região norte, né, como eu já tinha dito antes, e desse momento, na minha tarefa nesse encontro, eu dou o encontro por encerrado, agradecendo extremamente a cada um, né, que está aqui fortalecendo a Anfop e toda essa luta em prol de uma formação de professores qualificada. Muito obrigada. Já saiu do ar?